Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma transmissão hoje do especial Papo de Família nas eleições. Tá? Hoje o material está muito bom. Consegui fazer, chega um pouquinho mais cedo hoje, consegui fazer mais lâminas aqui para a gente ver umas coisas importantes a respeito do assunto que é a cooperação material com o mal. Um assunto que nos cerca o tempo inteiro, a gente sabe que nos cerca, mas quando é aplicado a questões morais, a gente não tem a coragem ou a sagacidade de aplicar também para esse assunto. Então, o tema de hoje é a cooperação com o mal. Veja como esse assunto é bastante comum. Todo mundo sabe que o Código Penal brasileiro prepara consequências, prepara penalidades para quem é cúmplice de algum tipo de crime. Então, se aquele sujeito lá facilita o desvio do dinheiro público, ou se aquele sujeito facilita a prática de roubo e assalto na sua agência bancária, se aquele sujeito deixa a porta aberta para um eventual criminoso mais tarde passar e levar a féria do dia, essa pessoa ela é chamada a ser responsável pelo crime, né? Ela é cúmplice do crime, né? Tanto assim que lavagem de dinheiro, ou melhor dizendo, corrupção passiva, significa cumplicidade com o crime, né? Então a ideia de cumplicidade ou de cooperação, que é o nome técnico que nós usamos, utiliza-se com frequência, inclusive, nas questões jurídicas, sem muita discussão, não há discussão quanto a isso. Então, se alguém une-se a outro para praticar o mal, esse que uniu-se, mas não foi concretamente meter a mão na massa, porque teve medo, porque teve receio de ser preso com facilidade, essa pessoa participa sim do crime e pode ser certamente responsabilizada pelo que aconteceu. Então,
essa notícia, que é uma boa notícia, porque de fato acontece com frequência isso em nossas vidas, quer dizer, nós somos responsáveis, respondemos pelo que acontece em nosso entorno, também toca a vida moral, na ética, nas questões éticas, nós também somos cúmplices, nós também somos parcialmente responsabilizados por aquilo que fazemos. Então, se há uma cumplicidade, e há, no campo das leis positivas, se há algum tipo de cooperação para o mal que leva à responsabilização dos atos, e há no direito penal esse fato, por que não haveria também no ambiente religioso, vamos dizer assim, no aspecto moral e no aspecto religioso? São duas coisas distintas. Uma coisa é que o que se exige do homem no campo humano, no campo da moral, é o que se exige. Então, é um campo meramente filosófico. Outra coisa é o que se exige no campo religioso, que é o campo da fé. São dois aspectos bastante distintos, mas que os dois têm essa reflexão sobre a cumplicidade, sobre a participação na produção de algo, de uma atitude que é efetivamente má. Então, é isso que eu queria conversar com vocês hoje um pouquinho, né? A participação material para o mal. Antes, eu não sei se tem gente aqui para responder, eu queria saber se tem algum som aqui, se o vídeo está com som. Dá para ouvir bem ele? Vamos ver se alguém responde aqui, porque eu não consigo ver diretamente aqui se o som está bom ou não. Parece-me que está, mas se alguém tiver, por favor, aí, responda-me se o áudio está bom, se o vídeo está bom, para que eu continue aqui essa apresentação. Então, esse nosso momento terá duas etapas, duas fases. A primeira fase é aquela que trata especificamente da abordagem religiosa, ética, ou melhor dizendo, abordagem teológica do tema da cooperação. Então, a primeira abordagem. O que é que se espera daqueles que têm fé cristã especificamente, no que diz respeito ao assunto da cooperação material com o mal, ou cooperação com o mal. Na verdade, é o tema mais geral. Existe uma cumplicidade. O que os outros fazem pode respingar em mim? Nós sabemos que pode. Né? Se você ainda está com a cabeça boa aí para os textos bíblicos, você vai lembrar que quando Caim comete o homicídio, o fratricídio, na verdade ele matou seu irmão, né? Quando ele comete esse tipo de crime, uma pergunta aparece a Caim. Deus interpela e pergunta: o que você fez com seu irmão? Essa ideia da cumplicidade que está desde o Antigo Testamento, desde dos primeiros patriarcas. Eu não sou responsável por tudo que o meu irmão faz, mas eu sou, sim, corresponsável pelo que ele pode fazer. Essa ideia de corresponsabilidade, alguma coisa que o outro fez pode importar-me, pode tocar a minha vida, essa ideia é fundamental para o cristianismo. A ideia de que o que eu faço, o que eu deixo de fazer, pode repercutir por meio de outro. Deus pergunta a Caim, eu já repito, Deus pergunta a Caim: onde está teu irmão? Onde está teu irmão? Essa ideia fundamental, ela está por detrás da noção de responsabilidade. Eu sou responsável não só por aquilo que eu faço, mas eu sou responsável também por aquilo que os outros fazem se eu colaboro relativamente para esse ato, para essa ação. Então, vamos ver aqui algumas lâminas que eu preparei para hoje, para que a gente converse um pouquinho sobre esse assunto, a cooperação material para o mal. Então, aqui, ó, um primeiro momento importante é lembrar esse aspecto aqui da
da moral filosófica. O princípio do mal menor resume-se em tolerar o mal menor com o fim de evitar um mal mais grave ou de promover um bem maior. Então, mal menor é fundamentalmente tolerar o mal, que eu entendo menor, com o fim de evitar um mal mais grave ou de promover um bem maior. Veritatis Splendor, número 80. Esse número, esse parágrafo da Veritatis Splendor é importante porque amarra, determina o âmbito de aplicação do princípio do mal menor. Repito, é o ato de tolerar o mal menor com o fim de evitar o mal mais grave ou de promover um bem maior. Ocorre que essa definição não resolve todo o problema. Infelizmente, não resolve todo o problema. Por quê? Porque fica difícil, não fica claro para quem conhece o princípio qual é o bem maior, qual é o bem menor. Qual é o bem que deve ser evitado, qual é o bem que deve ser, qual o mal que deve ser evitado, qual é o bem que deve ser procurado. Nesse sentido, é importantíssimo saber quais os critérios nós temos para averiguar qual é a ação humana capaz ou qual é o critério humano, qual é o princípio humano capaz de escolher dos nossos atos concretos, qual escolhe o maior bem e qual evita o maior mal. É importante a gente lembrar disso. Nesse momento concreto, quando você está em situação de perplexidade e não sabe por onde começar, uma notícia, uma doutrina, um ponto de doutrina cristã importa saber. Qual é? O pecado, diz lá o Catecismo da Igreja Católica, número 1868, o pecado é um ato pessoal. Contudo, além disso, temos responsabilidade nos pecados cometidos por outros, quando neles cooperamos. Está aí o número para vocês. Eu botei aqui nas perguntas. Aqui. Quando neles cooperamos, nós somos responsáveis pelo que os outros fazem, especialmente se participando neles direta e voluntariamente, mandando, aconselhando, louvando ou aprovando esses pecados, não os revelando ou não os impedindo, quando a isso somos obrigados, protegendo assim os que fazem mal. Então, eu não ajo mal apenas quando eu faço concretamente, quando eu ajo positivamente sobre algo. Eu também posso agir mal quando eu deixo de agir positivamente ou quando ajo de forma indireta para a produção do mal. É o que o catecismo chama de cooperação, cooperamos com o mal. Temos responsabilidade pelo pecado do outro. E é esse o ponto que eu quero falar hoje. O tema do assunto, o tema de hoje, cooperação com o mal, é isso. Quando eu faço alguma coisa que coopera com o mal do outro, com o mal concreto, como se encaixa isso na questão moral? Já vimos que no campo da religião, para quem tem fé cristã, isso é muito mais simples, porque está no Gênesis. Nosso Senhor, Deus Pai, pergunta para Caim, onde está seu irmão? Então eu sou responsável pelo irmão. Agora, no campo filosófico, há aqueles que não têm fé, aqueles que ou têm uma fé claudicante, também pode ser uma fé plena, uma fé claudicante. Como explicar para as pessoas, além do dado da fé, porque sempre tem aquela interpretação, não foi bem isso que foi dito, né? Tem aqui uma metáfora, uma alegoria, para aqueles que não têm fé ou que têm uma fé claudicante. O que se pode dizer acerca da cooperação para o mal? Pode-se dizer o mesmo que dizemos para os outros. Como eu falei no início, é um tema de direito penal. É um tema estabelecido no Código Civil. Se você coopera para algo criminoso, criminoso você é. É óbvio que, dependendo do tamanho do problema, você vai ter menos responsabilidade do que o outro comparsa. Mas que você é responsável, você é responsável.
No campo da moral tem o mesmo objeto. Se você coopera com o mal moral, você é cúmplice do mal moral. A questão é que a cooperação pode ser de dois modos. E esse é o tema de hoje, porque vai impactar diretamente no que diz respeito às eleições para o executivo desse ano, no Brasil, que está pegando fogo. Para aqueles que cooperam formalmente com o mal, eu quero dizer com isso, para aqueles que querem fazer aquele ato, mas falta de coragem, falta de tempo, falta de oportunidade, esse ato, se executado por alguém, esse ato é contabilizado também para aquele comparsa que pensou a ação, que planejou a ação, que imaginou um modo de executar e só não executou porque dormiu e perdeu a hora. Então, esse cara aqui ficou em casa porque perdeu a hora do assalto. Se o assalto for feito, ele tem as mesmas penalidades que teria no campo da moral do que aquele que foi lá e executou de fato o ato. Então, o assunto de hoje, cooperação material e formal para o mal, significa que, de fato, se eu sou responsável pelo mal, se há um ato concreto com o qual eu sou responsável, um momentinho só, vou pegar aqui um link para passar para meus amigos aqui. Se há um ato concreto com o qual eu coopero com o mal, eu sou responsável formalmente por esse mal, se eu assim quero. Então, o nome disso é cooperação formal com o mal. Cooperação formal com o mal. Quando, evidentemente, melhor dizendo, efetivamente, eu coopero com o mal que alguém está fazendo. Nesse caso concreto, as sanções que a mim cabem são as sanções que cabem a toda pessoa. Então, repito, se eu estou buscando um modo de praticar um mal menor, está aqui, ó. Se eu estou tentando um modo de praticar um mal menor, por algum motivo, ou porque o mal menor me é útil, ou porque eu já aprendi que preciso fazer sempre o bem e buscar evitar os atos concretos de maldade, se eu tento, de algum modo, evitar o mal menor, mas para evitar esse tal mal menor, eu não consigo fazê-lo, senão cometendo um ato de imoralidade, praticando mal, esse ato nunca pode ser aceito, recebido formalmente como um ato bom. Porque se eu faço isso, eu assemelho-me àquele que cometeu o mal, aquele criminoso que cometeu o mal. Nós não podemos aceitar isso de forma alguma. Então, dizendo de uma forma clara, a cooperação formal para o mal coloca aquele que cooperou em situação de crime, se for Código Penal, e de pecado, se for um campo religioso. Eu queria deixar bem claro para vocês que isso não tem nenhuma discussão moral. Quem estuda moral sabe que a doutrina moral não tem divergência sobre isso. A divergência acontecerá quando tiver que aplicar concretamente o caso. Nesse caso concreto, aí começa a haver algum tipo de discussão. Porque aqui está no campo do foro íntimo. Está no campo, aquela pessoa sabe, aquela pessoa não sabe, aquela pessoa tem conhecimento. Bom, como é no campo do foro íntimo, a discussão começa a haver de forma diversa, começa a acontecer de forma diversa. Mas não sendo esse o caso, sendo apenas no caso da cooperação material para o mal, da cooperação formal para o mal, esse ato é sempre imoral. Agora, é possível, sim, que haja atos que sejam plenamente éticos, mas que ainda produzam mal. Repito, para que fique claro. É possível produzir atos que são atos plenamente maus, mas nos quais aquele que age não tem responsabilidade e mais, não tem não sofre nenhuma reprimenda. A esse grupo de ações chama-se ações ou atos que cooperam materialmente com o mal.
Qual é o único caso, ou qual é o caso onde esses atos acontecem? Quando aquele que age, aquele que produz um ato mal, não sabe que há um ato mal, não tem escolha, e quando esse ato é efetivamente bom ou neutro. Vocês sabem que para que haja ação moral, para que haja um ato bom moralmente ou mal moralmente, tem que ter 3 critérios: ato ou objeto, intenção próxima, intenção remota ou intenção finalidade, como vocês quiserem determinar. Além disso, tem outro critério externo, que é a circunstância. Né? Então, o critério moral, o que muda o tom do ato são objeto, intenção e finalidade. E tem um critério de agravante ou de atenuante, que é a circunstância. Ocorre que o ato pode ser neutro. O ato humano nunca é um ato neutro. Nós vimos aí no nosso canal isso. O ato humano nunca é um ato neutro. O ato humano, ou ele é bom, ou ele é mau. Sempre. O ato humano, ou ele é bom, ou ele é mau. Agora, como dizer, desculpa, há atos, objetos, melhor dizendo, que são neutros. Há objetos de moralidade que são neutros. A esses pode sim aplicar esses critérios que eu acabei de falar para vocês. O ato precisa ser bom, o ato precisa ser bom ou neutro, na verdade, precisa ser sem escolha, eu preciso agir, não tenho como escolher. Além disso, o ato precisa ser. Estou mandando aqui um link para meus amigos. O ato precisa ser bom ou neutro, deve ser objetivo, deve ser. Cabeça. Não pode ter escolha, tem que ser a única coisa que pode ser feita, não há escolha. E além disso, o bem desejado, e aqui é o ponto importante a ser destacado, o bem desejado não pode ser menor que o mal praticado. O bem desejado não pode ser menor que o mal praticado. Então, para a cooperação material para o mal, para que um ato seja efetivamente responsável, e eu não tenho nenhum tipo de reprimenda, nenhum tipo de punição pelo ato que eu fiz, o ato precisa ser, primeiro, bom ou neutro. O objeto do ato deve ser bom ou neutro. Depois, o próprio ato, que é bom ou neutro, deve superar em bem o mal praticado. Esse ponto é fundamental. E terceiro, não deve haver escolha. Veja uma coisa, 3 critérios para que você possa fazer algo mal e não ser responsabilizado por esse algo mal. 3 critérios. Primeiro, o que se faz deve ser bom ou neutro. Segundo, o bem que se vê, que se espera, deve ser efetivamente maior que o mal produzido. E terceiro, não pode haver escolha. Se houver qualquer escolha, não se pode cooperar para o mal. Veja então que perceba que esse tipo de ação só pode haver se de fato existirem condições mínimas de perplexidade. Se não há perplexidade, quer dizer, se há um tipo de escolha que não é mal, não se pode cooperar nem materialmente com o mal. Veja como a coisa é séria. Eu falo aqui, eu sei que o meu público, a minha audiência, especialmente, é feita de cristãos. Mas isso vale para qualquer tipo de ação, tá? É uma reflexão ética, moral. Não é uma reflexão meramente religiosa, não. Aqui se diz o seguinte: se eu tenho escolha, eu não posso cooperar com o mal, nem materialmente. Se eu tenho escolha,
eu devo escolher sempre por aquela ação que não é má. Ora, um critério para aplicar o princípio da cooperação material para o mal é saber que não há escolha. Meu caro, mas se há escolha, eu não posso colaborar com o mal. Eu não posso colaborar efetivamente com algo que eu sei que vai produzir. Eu não posso aceitar nunca, né? Algo vai produzir mal a alguém. Então, a cooperação formal com o mal, desejar o mal, nunca é lícito. Agora, é lícito, em alguns casos, praticar o mal se não tiver escolha. É o caso da ação contra o prefeito. Mas eu só posso fazer isso se não houver nenhuma alternativa que não seja mal. Mas entenda agora qual é a seriedade desse princípio. E agora eu vou dizer mais ou menos o que eu pensei para hoje. Desculpe, ainda estou meio gripado. Há alguns dizendo assim, com respeito ao Executivo Nacional. Olha só, eu avaliei todos os candidatos do Executivo e todos são maus. Então, eu vou escolher aquele que eu entendo é um mal menor, que vai ser o candidato XYZ. Ocorre que os candidatos não se identificam efetivamente nas suas propostas. Quando há um critério objetivo para julgar quais são aqueles valores que são efetivamente maiores, nós devemos usar esse critério. E qual é o critério que nós temos? Aqui está um. Olha o que está dizendo o Papa Francisco no documento lá chamado Laudato Si. Uma vez que tudo está relacionado, também não é compatível a defesa da natureza com a justificação do aborto. Não parece viável um percurso educativo para acolher os seres frágeis que nos rodeiam e que às vezes são molestos e inoportunos, quando não se dá proteção a um embrião humano, ainda que a sua chegada seja causa de incômodos e dificuldades. Aí o Papa fala de uma forma dura. Se perde a sensibilidade pessoal e social ao acolhimento de uma nova vida, definham também outras formas de acolhimento socialmente, de acolhimento úteis à vida social. Então, entenda o caso concreto com o qual eu estou tratando. Se aquela pessoa diz a você que está em perplexidade, porque ele viu todos os atos, todos os seus candidatos, e todos são igualmente maus, ele não considera esse documento do Papa Francisco, que diz efetivamente, sem qualquer risco de confusão, que aqueles que colocam no mesmo patamar a vida do meio humano a outros valores, inclusive valores, né? Vou botar aqui de novo, inclusive valores sociais, faz com que, mesmo valores úteis da sociedade, percam importância e definem diante da nossa vida, diante dos nossos olhos. Não é possível deturpar os valores, colocando a vida humana embaixo de outros valores, ainda que importantes. Ao ético, ao moralista, isso não é permitido. E eu diria, ao cristão, isso é uma ofensa enorme. Aquele que trabalha com moral, aquele que é cristão, ainda ofende ainda mais os princípios, porque a vida humana tem um valor infinito. Diz lá a Congregação para a Doutrina da Fé, numa nota de 2005. Os crentes têm efetivamente de saber que está em jogo a essência da ordem moral, que diz respeito ao bem integral da pessoa. É o caso das leis civis em matéria de aborto e de eutanásia. Não confundir com a renúncia ao excesso terapêutico legítimo, mesmo sob o ponto de vista moral, que devem tutelar o direito primário à vida, desde o seu concebimento até o seu termo natural. Do mesmo modo, há que afirmar o dever de respeitar e proteger
os direitos do embrião humano. Veja, os direitos do embrião, a dignidade da pessoa humana é um direito acima dos outros. Então, utilizar o princípio do mal menor para dizer, olha só, são todos iguais. Então, eu vou escolher o que a minha é mais ou melhor, vou escolher aquele que a minha é menos repugnante. Não leve em consideração esses valores. Os candidatos concretos que estamos aí vendo no Executivo Nacional, eles não têm o mesmo nível de maldade, não. Veja, por exemplo, o que um deles pensa sobre ideologia. Na verdade, não é um deles, né? O que aconteceu recentemente, né? Esse, na verdade, é um interior de um livro que foi fabricado com dinheiro da Unicef e da Criança Esperança. Perceba, aqui esse personagem aí representado é um menino. O Diogo tem crise de consciência, ele tem, se eu não me engano, 12 anos, não lembro se 12 ou se 11. E na historinha, ele se sente menina. E esse tipo de material didático, veja bem, que foi impresso, né? Agora tem aí um pessoal dizendo que isso nunca existiu, isso é um absurdo. Está aí a capa tá aí o interior do livro e a contracapa com quem patrocinou os livros, né? Isso é um atentado a valores importantes da vida humana. Valores que tocam concretamente critérios morais importantes, né? Recentemente, vocês lembram disso aqui, né? O que é museu, né? Uma expressão de arte, uma expressão artística, publicada em sites, perdão, publicada por empresas de cultura no Brasil inteiro, no mundo inteiro, mas também no Brasil, que foi financiada pelo Santander, mas que recebeu apoio de diversas entidades brasileiras, dizendo, não, isso é uma mera obra de arte, deve ser respeitada, deve ser colocada no mesmo nível das outras obras de arte mais clássicas. E vocês também lembram desse caso concreto, né? Onde uma mãe permitiu que a sua filha tocasse em nome nu. Todos esses casos tocam fundamentalmente no que eu estou falando. Não é a mesma coisa dizer que candidatos ao Executivo Nacional, que têm posturas a favor da ideologia de gênero ou contra, são equivalentes, então, portanto, eu posso escolher um ou outro. Isso não é verdade. Se você é uma pessoa honesta consigo mesmo, eu apelo à sua consciência. Você não pode dizer que é a mesma coisa. Seria um vilipêndio à moral afirmar isso. Defender isso para si mesmo, a não ser que seja uma pessoa de má vida moral, é impossível. Não é a mesma coisa. Não são posturas que estão no mesmo nível. Veja, por exemplo, isso aqui, né? O candidato à esquerda defende a ditadura. Candidato não, falei candidato, mas o presidiário à esquerda defende a ditadura, porque ele está de braço dado com um ditador. Afirmar que as propostas desse candidato são iguais a outras propostas não é verdade. Professor, você novamente está aqui promovendo ilações, promovendo suspeitas. Não estou promovendo isso porque não é do meu feitinho, meu caro. Aqui o que ele mesmo diz, ó. Olha aqui o que mesmo o candidato diz. Alguém pode dizer, lá vem o Robson novamente lançando sombras sobre o criminoso da Papuda, ou melhor dizendo, de Curitiba. Não estou lançando sombras, não. Aqui é um fato, somente um fato reconhecido. Aqui está recebendo na época que era presidente ainda, um ditador sanguinário, né? É bom que se diga, o Al-Assad é um sanguinário. Pois bem, alguém pode dizer, mas você novamente está fazendo ilações, está ofendendo a minha dignidade, está fazendo de mim um tolo, porque acreditar. Não acredite em mim, eu não valho nada. Então, ouça você mesma o que o candidato disse. Lula diz que Venezuela tem democracia em excesso. Isso aí está aí, ó. Vai pesquisar na internet aí, ó. Vai lá na Folha de São Paulo ver se não tem essa matéria aí. Essa matéria tem lá porque eu peguei ela ontem, só para ter certeza que ela está fresquinha aqui. Então, dizer assim para você, não, temos candidatos no mesmo nível, então escolher o candidato X ou o candidato Y é a mesma coisa. Você pode dizer isso para você mesmo,
Mas não diga isso em nome da moral, porque a moral diz: se você tem um mal menor, você é obrigado ao mal menor. Ora, esses candidatos, o Lula e o seu poste, a Marina, o Alckmin, infelizmente, eu digo isso com dor no coração, não são claros quanto temas importantes para o cristianismo, para as pautas morais. Não são. Então, colocá-la no mesmo nível não é honesto filosoficamente. Não falo aqui de religião, não. Eu falo aqui de filosofia. Não é honesto. Tá forçando de novo. Estou forçando? Então, veja bem o que diz o nosso candidato presidiário com respeito à diversidade democrática no Brasil. É isso que ele diz. Que ele quer extirpar, colocar para a história, varrer da história a oposição. Isso, por acaso, é invenção? Isso, por acaso, novamente, é uma forma de lançar sombras sobre a personalidade desse sujeito? É óbvio que não é. É óbvio que não é. Mesmíssima coisa ocorre aqui, ó. Quando se fala, por exemplo, da censura à imprensa. Desculpe, ainda tá ruim ainda. Né? Com respeito à imprensa, diz o candidato, prometemos regulamentação da mídia. Isso quer dizer o seguinte, é censura. O que ele está propondo, efetivamente aqui, o que ele está propondo é censura da mídia. É isso que ele está propondo. De uma forma clara, de uma forma cristalina. Sem isso, não é possível, sem essas notícias, não é possível julgar concretamente como agir. Nós já vamos falar, não, mas isso é forçação, isso é limite. Não é, não. Porque sem esses objetivos claros, sem essas notícias claras, não é possível medir se eu posso ou não posso votar em tal ou tal candidato. Sem isso, nós todos vamos ficar à mercê do que chega a nós pela mídia. Ora, o candidato, ele é, sim, porque sem esses objetivos claros, desculpem, sem esses dados, essas informações concretas, não é possível saber se o candidato está no mesmo patamar. Veja, esse aqui é contra a liberdade de imprensa. Aqui, ó. PT defende regulamentação da mídia. Regulamentação da mídia. É isso que ele defende. Nós não podemos fazer pouco dessas informações. Essa informação é uma informação recente. Aqui, ó. A de cima, a anterior, né, que nós vimos ainda há pouco, é de 2018. É 2017, na verdade, né? Aqui, ó. 2017. Lá o Luiz Nassif, né, um desses bons camaradas jornalistas, né? Alguém sem qual você não, com o qual você não tem nenhuma dúvida da sua honestidade com. Esse aqui é um pouco mais antigo, mas o PT defendeu sim a regulamentação da mídia. Então, dizer que os candidatos estão no mesmo nível, não estão. Uma coisa é defender a essência, a imprensa livre, outra coisa é você defender a censura aqui, ó. Esse é de 2017, ano passado. Aqui o que diz o candidato em agosto de 2017. Vou ganhar a eleição e vou regulamentar a imprensa. Se você, por exemplo, acredita nesse cara, dá o seu voto com o argumento de sim, não coopero formalmente com o mal. Eu sou contra a censura da imprensa. Mas entre os candidatos são todos iguais. Vou dar o meu voto àquele que, na minha perspectiva, é o menos ruim. Você pode dizer isso para você mesmo. Mas comparar os candidatos dizendo que esse é melhor que aquele, simplesmente pelas promessas, você não pode dizer isso, não. Olha o que eles prometiam aqui. Ó. Olha o que eles prometiam. Regulamentação da imprensa.
Mais que isso, ameaças à democracia. Aqui, ó. É engraçado esse candidato, né? O Ciro Gomes, né? Muito democrata, chamado de Coroné Ciro, do Ceará. Muito democrata. Olha só como é que ele respeita as instituições democráticas do Brasil. Ciro Gomes diz que vai receber Moro a bala se tentar prendê-lo. Olha, isso aí é o. Veja, entenda o que eu quero dizer para vocês hoje. A cooperação para o mal, ela de fato, ela é lícita se o mal é material. E se não havendo ou escolha, o bem que vai decorrer do mal seja maior que o mal concretamente efetivado. Ora, eu duvido muito, 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 que todos os candidatos estejam equiparados no mal. Que todas essas plataformas que eu mostrei para vocês estão no mesmo nível de malícia. Eu duvido muito. A questão do aborto, por exemplo, né? Diz lá o Papa Francisco. O aborto não pode ser tolerado. Nunca. Nunca. O mal nunca deve ser feito. Portanto, não devo votar em alguém que promete praticar o mal. Assim mesmo, ataques à família também. Então, colocar esses valores todos no mesmo patamar, dizendo é a mesma coisa, não é justo, não é honesto. Então, utilizar do princípio da cooperação do mal para cooperação material para o mal, dizendo assim, eu não concordo com esses valores, mas na minha consciência estão todos no mesmo nível. Eu tenho que respeitar a sua consciência como eu quero que respeitem a minha. Mas eu devo dizer a você o seguinte, não é verdade não, porque um critério para julgar se o ato é bom, se o ato pode ser julgado a cooperação material para o mal o ato deve ser bom. Bom, votar em alguém pode ser bom ou não. Agora, o bem que se ocorre deve ser maior, o bem que se espera deve ser maior que o mal que ocorre. Ora, em nenhum caso, eu digo isso e eu repito, eu vou repetir isso até morrer. Em nenhum caso, fazer com que esses candidatos todos que são pró-aborto, Ciro Gomes, Alckmin, digo infelizmente, porque não é claro quanto a esse assunto, o posto do Lula e a Marina, voltar neles, que são francamente, abertamente abertos ao aborto, ou pelo menos não coloquem em empecilho a discussão social, torna aqueles que são seus cúmplices, porque é de cooperação que se fala, efetivamente imorais ou cúmplices do mal, se esse mal vier a acontecer. Isso deve ser dito. Então, é isso que eu vim falar para vocês hoje. Os nossos candidatos a Executivo Nacional são candidatos maus. Eu estou agindo assim, essa é a minha avaliação. São, de todos aí, todos têm um critério de maldade importante, mas não estão todos no mesmo nível. Há candidatos que são contra o aborto, em todos os casos? Há. Então, basta ter uma alternativa para você não mais aplicar o princípio do mal menor e o princípio da cooperação material com o mal. Mais que isso, ainda que não houvesse melhor, nenhum candidato mau, ou melhor dizendo, ainda que não houvesse nenhum candidato bom, todos fossem maus, eu não posso fazer um ato cuja o resultado seja maior, tenha maior malícia do que o que se espera. Ora, votar em um candidato que é a favor do aborto, em nome e repito, em nome de valores econômicos, isso me dá tristeza, em nome de salário, em nome de benefícios pecuniários, em nome de valores econômicos, em detrimento de outros, que podem não ter essas promessas, mas que são francamente contrários à morte do bebê no ventre materno, é de uma malícia sem tamanho. É de uma malícia sem tamanho. Eu só consigo explicar de uma coisa. A consciência está anestesiada ou, se for cristão, o cristianismo está claudicante. Não consigo ver da forma, porque eu estou dizendo
que essa nota de real que vai chegar na minha mão vai vir manchada de sangue. O sangue que vai ser dos bebês. Eu não consigo conceber algo de tão mal, a não ser que tenha outras influências. E eu não as descarto, influências sobrenaturais. No campo natural, ou é ignorância, ou é má formação, que também é uma forma de ignorância, é verdade. Né? Agora, não é possível escolher. Não, eu vou votar aqui num candidato que vai me prometer mais salário, mais emprego, mais trabalho. Eu sou um trabalhista e mais o risco de ter morte por bebê, porque esse candidato já prometeu que vai fazer. Não é na minha conta, porque eu não comprei materialmente, formalmente. Você é responsável, sim, responsável material e vai cair na tua conta. Eu estou falando isso de uma forma apaixonada porque eu vejo muita gente que não considera esse dado, que é um dado estabelecido até no direito penal, até nas questões legais isso acontece. Por que no campo do direito penal isso vale e para o campo da moralidade não vale? Nós não podemos conceder isso. Tá bom, pessoal? Eu quero terminar hoje a live, que foi muito tranquila, não teve ninguém perguntando hoje. Tivemos poucas pessoas aparecendo. Vai ficar gravado aqui para quem quiser repartir, para compartilhar com os amigos, se achar que vale a pena. Mas essa é a minha convicção. Ainda estou no nível do mal menor, mesmo. Não acho que há um candidato que eu compartilhe com todos os seus valores, não acho. Também não acho importante. Eu estou votando aqui para um presidente, estou votando para bispo, nem para o padre da minha paróquia. Mas isso deve ser dito, porque nós estamos numa batalha. Eu falei disso ontem, né? Alguém pode perguntar, mas Robson, você está desviando o foco do seu apostolado. Não estou. O foco é a família. E infelizmente, no Brasil, família e política estão unidos. Se eu agora ceder, mais tarde, certamente, eu vou pagar por esse medo de falar. Então, se vocês, por favor, se vocês entendem como eu, se vocês compreenderam o argumento, estão favoráveis a ele, por favor, divulguem esse meu manifesto aí para as pessoas, para que as pessoas entendam, olha só, votar no candidato XYZ não é indiferente. Não é indiferente. Saber que ele é a favor de tudo isso que nós falamos aqui, de censurar a imprensa, que ele tem, vamos dizer assim, desejos totalitários, melhor dizendo, né? Desejos totalitaristas, afirmar que ele tem valores que são morais complicados, afirmar tudo isso não é indiferente de afirmar valores objetivamente mais sadios, não é a mesma coisa. E é bom que se diga isso com todas as letras, porque aqueles que dependem de nós precisam ter luz. Um dos maiores males do nosso tempo é o nosso medo, nosso respeito humano. Sei muito bem que isso pode custar muita coisa para todo mundo que coloca a cara na janela, mas isso é melhor do que não colocar por medo, por respeito humano. Que vocês, assim como eu, entendam essa missão, entendam essa tarefa e ajudem a divulgar para mais pessoas. Se você concorda comigo, se você está nesse apostolado comigo, por favor, curta aí nossas mídias sociais, aí estão nossos canais aí de formação, para que mais gente tenha acesso a essa reflexão que eu prometi, que eu realizei para vocês. Já tem quase uma hora, desculpem aí, né? Então, eu vou parar aqui a transmissão. Por favor, vocês rezem pelo meu apostolado, eu vou rezar por vocês. E lembrem, o Brasil está numa batalha. O Brasil está numa batalha longa, que vai demorar ainda a ser ultrapassado, tá bom? Até mais, pessoal. Amanhã temos outra, viu? Atenção no canal, amanhã temos outra. Vai ser um pouquinho mais tarde amanhã. Vai ser às 4h30, tá bom? Tchau.